Quero compartilhar então com vocês um texto que está lá no profeta Isaías. Isaías capítulo 1. E eu quero ler com vocês Isaías? Capítulo 1. Eu quero ler o versículo 18. Quero ler esse texto, explicar um pouquinho para vocês o que é que o profeta estava trazendo para o povo e como que isso se aplica para nós. Então, Isaías capítulo 1, versículo 18, tá? Isaías 1,18 diz assim: o Senhor diz, ou algumas traduções vão dizer, assim diz o Senhor: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Vamos orar? Senhor nosso Deus, quero te pedir nesse instante, Pai, que o Senhor possa ouvir a nossa oração nesse momento. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa iluminar o nosso entendimento, possa abrir os nossos corações, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Pai, que os corações aqui essa noite estejam quebrantados, os ouvidos estejam atentos, que o espírito dos meus irmãos e irmãs estejam sensíveis à voz do Teu Santo Espírito. Fala conosco, Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. É o que eu te peço, orando junto dos meus irmãos. Nós oramos aqui no nome de Jesus. Amém. E amém. Então, vamos lá. O que o profeta Isaías está fazendo aqui? Está bem no comecinho do livro do profeta, né? E o profeta Isaías, o livro dele é dividido em 3 momentos. O momento antes do exílio babilônico, antes do povo ter sido levado para a Babilônia. O momento em que eles estão na Babilônia. E o momento em que eles estão na Babilônia, mas Deus faz as promessas de tirá-los da Babilônia. Então, nesse momento em que o profeta está escrevendo, o povo ainda não tinha ido para o exílio. Mas o profeta vai começar daqui até o capítulo 39, é o momento antes do exílio. O livro é muito duro. O livro vai denunciar o pecado do povo, vai descrever os reis que reinaram durante esse período, até o cativeiro babilônico, e como que às vezes um rei era piedoso e levava o povo a adorar somente o Senhor, mas aí vinha o filho dele, sucedia ele, e o filho dele era ímpio e levava o povo a adorar os ídolos. Depois do capítulo 40 até o 56 é o período do exílio babilônico. O povo está lá no exílio. Eles não ouviram o profeta, eles não ouviram, não só Isaías, né? Isaías, Jeremias, né? Outros profetas que profetizaram antes do exílio, e agora estão lá no exílio, e eles estão tristes, porque eles não estão na terra deles, não tem o templo deles, não adoram livremente o Deus deles. Mas aí do capítulo 56 ao 66, é o momento em que Deus começa a prometer a restauração, trazer de volta. Então, nesse momento que nós estamos lendo aqui o capítulo 1, versículo 18, o povo ainda não tinha ido para o exílio babilônico, mas eles estavam pecando contra Deus, eles estavam desobedecendo a Deus, e o profeta está exortando, o profeta está chamando ao arrependimento. O versículo 18, que é o versículo que nós lemos, começa com essa expressão que é recorrente na Bíblia, né? Assim diz o Senhor, ou o Senhor diz. Isso aparece bastante nos profetas, e em Isaías aparece bastante também. Então veja, Deus, Ele não está alheio ao que está acontecendo com o povo dele. O povo estava adorando Baal, o povo estava adorando os deuses dos cananeus, e Deus não está alheio a tudo isso. Deus está vendo, Ele está olhando para o seu povo, e Ele sabe que o povo está desobedecendo, e isso não é bom. Essa é a primeira coisa que eu quero pensar com vocês. Deus olha para nós. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Nós somos insignificantes se nós pensarmos no universo criado por Deus.
Se a gente pensar na imensidão do universo, vocês já devem ter viajado de avião. Não sei se vocês vieram de avião para cá, né? Vocês provavelmente vieram de avião para cá. Vocês já devem ter viajado de avião. A última viagem que eu fiz de avião foi ano passado, né? E é muito engraçado, eu não viajei tantas vezes, mas é muito engraçado que quando você decola lá de Campinas, né? Dali um pouco as casas vão ficando menores, os carros vão ficando menores, né? Até que você já não distingue mais as coisas nitidamente. Nesse momento a gente percebe como nós somos pequenos. Um prédio enorme, de lá de cima é um cisquinho. E as pessoas você nem enxerga lá. Agora você imagina que tudo isso está só numa escala do voo de avião. Imagina isso comparado com o universo criado. Nós somos insignificantes. Mas Deus não está alheio a nós. Ele está olhando para nós. E Ele se importa conosco. Ele se importa se nós estamos ou não obedecendo a Ele. Como um pai. Um pai olha para o filho e um pai se importa se o filho está ou não sendo um filho obediente. Um pai que é de fato um pai zeloso, um pai que cuida, acompanha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a evolução dos filhos na escola. Quer saber como tem sido as notas dos filhos? Aí eu tenho um filho que só tira 10, de repente ele tira um 6, peraí, só tira 9, de repente tira um 5, opa. Então, se o pai for um pai atencioso, pai ou mãe, né? Ele olha para os filhos. Então, Deus também olha para nós e Ele também se importa. Por isso Ele está dizendo assim, ó, venham, pois, vamos discutir a questão. As versões mais antigas falam assim, venham, arrazoemos. Né? O que é arrazoemos? Venham, vamos discutir a questão. Veja, a iniciativa, irmão, a iniciativa é de Deus. O povo estava alheio a Deus. O povo estava envolvido em idolatria. O povo estava adorando a Deus de uma maneira que ele não suportava mais. Né? Não suportava mais. Mas é Deus quem chama o povo. Viu? Vamos conversar. Vamos discutir a questão. Esse é o primeiro ponto que eu vejo a respeito do perdão de Deus. É Ele quem vem na nossa direção. É Ele quem toma a iniciativa. Eu tenho total certeza, total convicção, que se Jesus não tivesse me buscado, eu jamais teria buscado Ele. Se Jesus não tivesse primeiro me chamado, eu jamais teria ido. Porque eu estava vivendo a minha vida, alheio às coisas de Deus, tendo prazer no pecado. Mas um dia, Deus levantou uma pessoa, um amigo meu, me convidou para ir na igreja. Deus usou um pastor, o pastor Genivaldo, que pregou um sermão, que denunciava o pecado, que chamava ao arrependimento, que mostrava a graça de Jesus no Evangelho. Então, Deus tomou a iniciativa de mover o meu amigo a me convidar, de colocar aquela palavra no coração do pastor aquela noite, e então eu pude ouvir o chamado de Deus. Venha, vamos discutir a questão. Deus está constantemente nos chamando. Deus está constantemente tomando a iniciativa em relação à nossa vida. Mas pastor, eu não tenho ouvido a voz de Deus. Tem um pastor chamado Augusto Nicodemos que ele faz um comentário que é engraçado, mas ao mesmo tempo é verdadeiro. Ele diz assim: você quer ouvir a Deus? Leia a sua Bíblia. Se quer ouvir a voz de Deus? Leia ela em voz alta. Então não há silêncio de Deus para quem busca a palavra de Deus. Não há silêncio de Deus para quem busca a palavra de Deus. Nós precisamos. E é um privilégio tão maravilhoso, irmãos. É até desconfortável ficar falando irmãos, só tem um Augusto aqui, mas vamos respeitar o plural da língua portuguesa, tá? É tão maravilhoso, irmãs, que nós temos aqui, sabe? Talvez em letras miúdas, mas não tem problema, a gente procura uma outra com letras maiores. Está acessível. Vou fazer uma digressão aqui. O profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, ele está profetizando contra Israel, e ele fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que haverá fome,
e sede. Ele está falando isso numa época em que houve mesmo fome e sede. Vocês lembram, né, que o profeta Elias, ele faz uma oração e não chove enquanto está sob a oração dele. E aí o profeta Amós fala assim: eis que virão dias em que haverá fome e sede. O povo fala: nossa, será que vai acontecer de novo igual aconteceu com Elias? Aí ele fala: mas não fome de comida, não sede de bebida, mas de ouvirem a palavra de Deus. E nós não temos essa sede, nós não temos essa fome, porque nós temos ela aqui. Enquanto há pessoas em outros lugares do mundo agora que não têm a palavra de Deus na sua língua, nós temos. Mas então, voltando disso aqui, o Senhor fala: venha, vamos discutir a questão. E ele expõe a realidade do nosso pecado. Ele diz: ainda que o pecado de vocês seja como escarlate, e depois na segunda parte ele fala: ainda que sejam vermelhos como carmesim. E é isso, é essa cor de sangue. Por que Deus compara o pecado, a cor do pecado, com sangue? Para lembrar o povo do preço do pecado. Paulo escreve para nós em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Quando o povo ia no templo sacrificar um cordeiro, um pombinho, um bezerro, e o sangue era derramado no altar, era para o povo olhar para aquele animal que morria, aquela vítima inocente, e pensar assim: deveria ser eu, mas esse animal inocente morre por causa dos meus pecados. Por isso Deus compara o pecado ao sangue, ainda que seja vermelho como escarlate, ainda que seja como o carmesim. E nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Nós pecamos por atos, nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Nós pecamos por palavras, nós falamos coisas que desonram a Deus, falamos coisas para as pessoas a quem nós amamos. E nós pecamos por pensamentos, né? Já parou para pensar nos 10 mandamentos? Não terás Deus diante de ti, não farás imagens para servi-lo, não farás imagens para servi-las, não tomarás o nome do teu Deus em vão, lembra-te do sábado para guardar, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Todos os 9 primeiros mandamentos, se eu quebrar, você fica sabendo. Se eu matar alguém, você fica sabendo. É possível saber. Se eu roubar algo de alguém, você fica sabendo. Se eu contar uma mentira, você fica sabendo. Se eu adorar um ídolo, você fica sabendo. Se eu blasfemar, se eu falar o nome de Deus em vão, você fica sabendo. Mas o 10º mandamento não. Não cobiçarás as coisas do teu próximo. Se eu olho para algo que a Marlete tem e eu invejo isso nela, ninguém fica sabendo. Deus fica sabendo. Então, irmãos, é sério. A realidade do pecado é séria. Nós pecamos por atos, por palavras, até mesmo por pensamentos. Até mesmo as nossas emoções estão manchadas pelo pecado. Até mesmo o que nós sentimos está manchado pelo pecado. Não fosse assim, não haveriam tentações. Se as tentações vêm e elas são anteriores a eu cometer o pecado, isso significa que as minhas emoções, elas estão manchadas pelo pecado. Ele diz, então, mesmo que seus pecados sejam vermelhos, como sangue, como carmesim, como escarlate, e eu posso dizer: Senhor, meus pecados são vermelhos como sangue. Você pode dizer para Deus: Senhor, meus pecados são vermelhos como sangue. Hoje eu disse uma coisa da qual me arrependo. Hoje eu pensei uma coisa que não glorifica o Senhor. Hoje eu fiz algo que eu sei que não agrada o Senhor. Você pode dizer isso? Eu posso dizer isso. Senhor, os meus pecados são vermelhos. Mas ele diz: ainda que seus pecados sejam vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam como carmesim, eles se tornarão como a lã branca. Todo mundo aqui acho que já se machucou com a faca de cozinha, né? Eu trabalho com calçado, sou modelista de calçado, e hoje mesmo eu cortei deu uma lambidinha no meu dedo aqui com a faquinha eu corto os moldes, né, de calçado, e eu dei uma cortadinha no meu dedo. Fazia tempo que eu não cortava, hoje eu dei uma
bobeadinha e cortou. E na hora que cortou, parece que é uma coisa incrível, né? Foi um cortezinho de nada, porque é uma lâmina pequena, é um bisturi. Na hora que encostou, eu já, soltei assim, mas tive que correr pro banheiro e apertar com o papel. E fica muito sangue. Então você já deve ter se cortado na cozinha, né? E aí você foi lá, enrola um guardanapo, coloca a mão debaixo da água corrente, enfim, você tem que estancar de todo jeito. E aí, você já imaginou se você vestida com uma roupa branca, né? uma blusa branca, um vestido branco, uma camiseta branca, e você se corta acidentalmente e cai. Manchou. A não ser que você descubra o produto de alvejar lá, né? Manchou sua roupa branca. A maioria de nós fala assim, perdi a roupa branca, né? Mas qual é o alvejante que eu vou usar para branquear essa roupa de novo? Para desfazer essa mancha de sangue que caiu na minha roupa? E, incrivelmente, irmãos, o que a Bíblia nos conta que é esse alvejante é sangue. Lá no livro do Apocalipse, João tem uma visão, uma multidão subindo para os céus, com folhas de palmeiras, ramos de palmeiras nas suas mãos. E aí, um anjo pergunta para João, quem são esses? E de onde eles estão vindo? E João fala, o Senhor sabe. Aí o anjo responde para João, esses são aqueles que vieram da grande tribulação, porque eles branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, curiosamente, o alvejante que nos torna brancos como a neve, brancos como a lã branca, é o sangue carmesim, é o sangue de Jesus derramado na cruz. Não é aquilo que nós fazemos para compensar. A lógica religiosa é o seguinte, eu menti, eu cobicei, eu agredi, eu prejudiquei, então eu preciso fazer um monte de coisas boas para equalizar essa balança. Mas o que a Bíblia revela para nós é que nós não somos capazes de fazer coisas boas para equilibrar essa balança. Por um simples motivo. Não é uma balança. Não é assim que funciona. Eu lembro quando eu era bem novo convertido, que eu peguei um folhetinho para ler, e o folhetinho explicava como funciona as minhas más ações, os meus pecados e as minhas boas ações. É como uma balança? E o folhetinho explicava, não é como uma balança, é como uma receita de bolo. Então, você ajudou uma pessoa, você coloca um ingrediente no seu bolo, farinha, boa farinha. Você paga todas as suas contas em dia, você procura gastar somente aquilo que você consegue pagar. Sei lá, não manjo nada de ingrediente de bolo aí. Põe óleo lá. Leite, tudo da melhor qualidade. Um ovo, 2 ovos. Mas aí você contou uma mentira. É um ovo podre na massa de bolo. Ah, mas a farinha é boa, o óleo é bom, o leite é bom. Os 2 primeiros ovos, muito bons. O terceiro que está podre. Estragou minha massa inteira por causa de um ovo podre? Sim. É assim que funciona o nosso pecado. Eu fui bom, eu não traio minha esposa, eu pago minhas contas em dia, eu sou educado, eu sou gentil, não furo a fila, dou lugar para o idoso, e daí? Eu contei uma mentira. É um ovo podre na massa do meu bolo. Uma mentira eu contei. Essa é a realidade do pecado. Então não há nada em mim que possa solucionar isso. Eu preciso de Jesus. Essa é a promessa de Deus, meus irmãos. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, ainda que eles sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, eles se tornarão como a lã branca. Então, que nós possamos apenas crer nessa promessa que o Senhor nos faz. Essa é a promessa do Senhor. É Ele quem está nos chamando para isso. É Ele quem está tomando a iniciativa. Venham, vamos discutir a questão. Assim como o povo lá, o profeta Isaías, Jeremias e os outros estavam denunciando o pecado do povo, é Deus que está falando, Israel, Judá, venham, vamos discutir a questão. Hoje Deus está falando para nós, Tiago, Mariana, vamos discutir a questão.
nós precisamos nos aproximar diante do Senhor, arrependidos dos nossos pecados, confessando os nossos pecados, pedindo ajuda de Deus para deixarmos o pecado e confiando que o que vai nos purificar, que vai nos alvejar, que vai nos tornar brancos como a lã branca, branco como é branco a neve, somente o sangue de Jesus. Não são as nossas orações, não é a nossa devoção pessoal, não são boas obras que nós possamos fazer, mas é somente o sangue de Jesus. Aí sim, purificados do nosso pecado pelo sangue de Jesus, alvejados pelo sangue de Jesus, aí sim, aí nós, o Espírito Santo em nós vai nos tornar mais justos, mais honestos, mais gentis. Sim, aí o Espírito Santo vai nos transformar no tipo de pessoa que agrada mais a Deus. Mas primeiro precisa haver esse milagre que Jesus realiza em nós. Amém? Quero orar com vocês, quero orar pela minha vida e pela de vocês, para que Deus aplique essa palavra nos nossos corações, que nós possamos confiar nas promessas de perdão e de vida eterna que nós temos em Cristo, e que nós possamos buscar em Jesus o perdão dos nossos pecados, a santificação das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, ricamente pela palavra do Senhor e pelas promessas que nós encontramos na tua palavra. Pai, muito obrigado, porque foi o Senhor quem tomou a iniciativa. Foi o Senhor quem veio em nossa direção. Foi o Senhor quem nos chamou para discutirmos a questão do nosso pecado. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Pai, porque foi o Senhor também que providenciou os meios para que o nosso pecado fosse limpo, para que a mancha do nosso pecado fosse alvejada, purificada, branqueada. Obrigado, Senhor. Obrigado porque no sangue de Jesus, teu Filho, nós encontramos remissão dos pecados. Obrigado porque pelo sacrifício do teu Filho por nós recebemos o perdão de ti. Senhor, aplique essa verdade à minha vida e à dos meus irmãos aqui essa noite. Meu Deus, que quando nós pecarmos, quando nós fizermos algo que desonra ao Senhor, quando nós dissermos algo que desagrada a ti, quando os nossos corações, os nossos pensamentos intentarem pensar em coisas que não glorificam o Senhor, que o teu Espírito Santo nos incomode, nos trazendo tristeza e arrependimento, para que nós possamos confessar o nosso pecado, para que nós possamos confessar a nossa culpa e para que nós possamos confiar que a obra de Cristo na cruz é suficiente para nos salvar, para nos dar o perdão, para nos dar a remissão dos nossos pecados. Pai, eu quero te pedir pela vida de cada um dos meus irmãos essa noite, que o teu Espírito Santo aplique isso ao coração deles. Pai, que eles possam receber a purificação, eles possam receber a salvação que vem de ti, eles possam confiar em Jesus, para que a vida deles seja transformada, para que essa promessa que o Senhor nos fez, de que nos tornaria brancos como a neve, que sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, isso se torna uma realidade, se nós confiarmos somente em Jesus, teu Filho. Pai, ouve a minha oração, eu te peço, essa é a minha oração junto dos meus irmãos. Nós oramos aqui no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos orar, né? A gente costuma orar uns com os outros, e hoje não tem nenhum homem aqui fora nós dois. Hoje nós vamos orar, vou orar só eu e o Augusto. Claro, nós vamos orar por vocês, vamos orar, né, pela casa,
mas eu gostaria que vocês fizessem duplas ou trios e orassem umas com as outras, tá bom? Pode ser? Então tá bom. E nós dois juntos aqui, meu irmão. Eu não abandonaria, vamos continuar sempre.